Tá gravando? Tá gravando. Peraí, deixa eu arrotar. Vamos lá. Salve, salve, guys. Tô aqui trazendo esse vídeo como uma reflexão, né? De um momento da minha vida que eu tô passando. Eu, desde mais novo, fui acostumado, desde quando eu acho que eu tenho. Desde quando eu tinha, na verdade, 13 anos ou 12 anos. Atualmente eu tenho 19, tá? Só pra deixar claro. E desde quando eu tinha, acho que 13 anos, eu conheci um jogo chamado Fortnite. E na época era Ascensão, tá ligado? Todo mundo jogava, era o jogo do momento, só se falava desse jogo, entende? Era assim o auge do Fortnite. E pela primeira vez na minha vida eu comecei a introduzir eu comecei a me introduzir ao gênero competitivo de jogos, né? Antes de eu conhecer Fortnite, eu jogava jogos em modo campanha, e eu jogava jogos adversos nos consoles, né? Eu joguei muito no PS2, muitos jogos de corrida, GTA, jogo de mundo aberto, assim, eu joguei bastante no PS2, Crash Bandicoot, nossa, eu era viciado em Crash, eu joguei muito Midnight Club, também joguei muito GTA San Andreas e outros jogos aí meio aleatórios de PS2, na época que você ia na feira e comprava 3 por 10, tá ligado? Lá no, tipo na feirinha de domingo, tá ligado? Eu ia na feira de domingo e eu conseguia comprar 3 jogos por 10 reais, tá ligado? Ou se não era tipo 3 por 15, não lembro ao certo. Mas, então, depois de eu ter parado de jogar no PS2 e depois de eu ter parado de jogar no Xbox 360, eu fui introduzido aos jogos competitivos. E foi aí que começou a se começou a se desenvolver um vício, né, da minha parte em jogos competitivos. Eu no começo eu jogava Fortnite para me divertir. Porém, eu queria ganhar partidas. E para mim ganhar partidas no Fortnite, eu tinha que ser melhor que as outras pessoas. E para mim ser melhor do que as outras pessoas, eu tinha que jogar mais e eu tinha que descobrir formas de melhorar a minha habilidade naquele jogo. Eu troquei a sensação de completar uma missão e a sensação de ganhar do jogo pela sensação de ganhar de uma pessoa. Eu antigamente, antes de eu começar no Fortnite, a sensação que eu tinha de prazer ao completar uma missão era algo leve, entende? Eu completava uma missão, ganhava uma corrida, sei lá, em algum jogo de PS2 ou de Xbox, e eu me sentia bem, tá ligado? Eu sentia uma sensação de conquista. E não tinha problema nenhum, por conta que eu tava ganhando do jogo, entendeu? Eu tava ganhando do próprio console, eu tava ganhando do próprio jogo programado. O que não tira o meu mérito, porém ele alivia uma sensação de superioridade que a gente tem quando a gente, em relação a quando a gente ganha de outras pessoas em um jogo competitivo online. Basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: antes eu ficava feliz por passar uma fase e ganhar do jogo. Depois que eu conheci Fortnite, eu comecei a ficar feliz em ganhar das pessoas, né? Tudo bem que ali eu tava ganhando uma partida normal, tá ligado? O, como posso dizer? É o objetivo do Fortnite, é você ganhar uma partida, você sobreviver por último. Porém, isso não tira o fato de você ter que ser melhor que as outras pessoas ou ter mais sorte que as outras pessoas para conseguir ganhar a partida e ter aquela sensação de conquista. E depois do Fortnite, resumindo, depois do Fortnite veio o Valorant, o CS
e diversos outros jogos competitivos. Todos nós sabemos hoje em dia que jogos competitivos mexem muito com a nossa dopamina e a nossa sensação de recompensa. E muitas pessoas que jogam jogos competitivos não conseguem sair deles por estar meio que preso àquele tipo de sensação, entende? Aquela sensação de você jogar bem e ganhar uma partida. E às vezes tem aquela sensação ruim de você jogar bem e perder uma partida. Até porque às vezes não é só você que tem que jogar bem, o seu time também tem que ajudar, né? Por exemplo, no Valorant ou no CS. E isso prende a gente. Isso mexe com a nossa dopamina, nossa sensação de recompensa e nossa sensação de tempo. Até porque quando a gente está focado demais em uma partida online, de um jogo competitivo, a gente acaba perdendo a nossa noção de tempo e a gente passa mais tempo do que a gente gostaria naquele, naquele jogo, né? Por exemplo, uma partida de Valorant. Se você puxa uma partida de Valorant e cai num time muito ruim, chega tipo assim, metade da partida, você já tá perdendo, tá ligado? O seu time não comunica, às vezes quando comunica é um time ruim, um time tóxico que não ajuda, só atrapalha, tá ligado? Você chegou ali, tipo, cansado do trabalho, abriu o Valorant, puxou uma partida pra desestressar, só que acontece totalmente o contrário. Chega a metade da partida, você já não aguenta mais jogar aquele jogo, porém você não quer sair do jogo, porque se você sair, você vai ser punido, né, entre aspas. Você vai tomar ali um ban temporário, você, sei lá, vai perder rank, tá ligado? Se for uma ranked. Então, é difícil você tá numa situação ruim de não querer mais jogar aquilo e não conseguir sair daquilo, ter aquela sensação de tipo assim, porra, eu preciso terminar essa partida, tá ligado? E isso é muito diferente, por exemplo, com Genshin Impact, que é um jogo que eu posso muito bem ficar cansado de jogar, clicar ESC e simplesmente sair do jogo, entende? Eu não vou perder nada, eu não vou ter uma sensação ruim de que vou estar perdendo rank ou perdendo uma experiência, até porque eu posso muito bem chegar em um outro momento, por exemplo, no próximo dia, abrir o jogo e continuar aquela missão que eu estava fazendo. E isso não acontece com jogos competitivos como Fortnite, Valorant, etc, etc. Bom, entendendo isso, eu depois de muito tempo viciado em jogos competitivos, eu comecei a perceber essa parada com mais clareza e comecei a me preocupar com a minha saúde mental e com o meu tempo. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente tem a noção e a percepção que o nosso tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem no mundo. E quando a gente percebe que o nosso tempo está sendo gasto em algo que não é tão relevante assim para nossa vida, a gente acaba se sentindo mal. E foi aí que eu percebi que o tempo que eu estava gastando em Valorant, Fortnite, jogos competitivos, não valia a pena. Entende? Às vezes eu jogava uma partida, ganhava, me sentia bem, tá ligado? Jogava bem. Às vezes eu abria o jogo, minha mira tava insana, eu acertava todos os tiros. Só que na maioria das vezes eu só me arrependia de, de ter gastado meu tempo naquele jogo, porque aquilo não me trouxe nada de valor, entendeu? A experiência sempre é a mesma e sempre é algo igual. Todas as partidas acabam da mesma forma. Ou você perde ou você ganha. É, podem ter variáveis que vão acontecer no meio da sua partida, como você cair com um time legal, você acontecer alguma coisa engraçada no meio da partida, você dá risada, mas são coisas que raramente acontecem. Quando acontece é legal, mas são coisas que raramente acontecem. Então, percebendo isso, eu comecei a priorizar outros tipos de jogos, como jogos de cooperação. Geralmente eu chamo os meus amigos do Discord e do grupo do WhatsApp que eu tenho, né? E chamo eles pra jogar um jogo de co-op pra gente dar risada e se divertir junto. Tipo, um Pique, um Minecraft, um Roblox, tá ligado? Um jogo que não gera estresse à toa, né? Vamos dizer assim. E foi nessa que eu lembrei do Genshin Impact, que é um jogo que eu gosto muito. É um jogo que me cativa bastante. Tem uma parte ali da fanbase desse jogo que é meio esquisita,
que são aquelas pessoas que sexualizam os bonecos, tá ligado? Mas isso acontece em todos os jogos. No Valorant tem, no Fortnite tem. Isso acontece em todo lugar. Porém, não é sobre a fanbase do jogo, e sim sobre o jogo em si. É claro que a fanbase de Genshin também é super legal, super gente boa. Tem uns cosplay muito legal desse jogo que eu gosto bastante de ver, né? Então, tem coisa que eu gosto desse jogo. E eu parei de jogar porque eu não conseguia. Eu não conseguia fazer missão, não conseguia acompanhar o modo história, porque minha dopamina tava toda fodida. Eu só conseguia jogar jogos competitivos, partidas rápidas e somente isso, tá ligado? Eu não conseguia prestar atenção numa quest, numa lore, tá ligado? Ou tipo numa missãozinha simples de um jogo de história. E bom, depois de eu me cansar de jogar jogos competitivos, eu tô voltando a jogar Genshin Impact. E eu vou tentar aproveitar bastante esse jogo e todos os momentos legais que eu vivenciar nesse jogo, eu vou tentar registrar e guardar em algum lugar no meu canal do YouTube, algo do tipo, fazer um vídeo, tirar uma print. Eu gosto muito da paisagem desse jogo, como vocês podem ver aqui. É muito bem feito. O gráfico desse jogo eu acho muito bonito, sabe? A paisagem dele, as estruturas, assim. Eu acho algo muito lindo. Então provavelmente eu vou ficar tirando print toda hora das paisagens desse jogo e vou ficar guardando em algum lugar aí. No Google Drive, sei lá. Vou ver o que que eu faço. Mas bom, o vídeo é basicamente sobre isso. Hoje é dia 17/7/2026. Eu tô me redescobrindo como pessoa, entende? Eu tô voltando a praticar hábitos e tô voltando a ter ações que realmente são benéficas para minha saúde mental e física. Queria deixar isso registrado, né? Até porque demorou bastante, eu sofri bastante para chegar nesse ponto de, de mentalidade que eu tô no momento. E é basicamente isso daí. Espero que eu consiga manter esse tipo de mentalidade, de aproveitar cada momento da minha vida, jogar jogos tranquilos e poder experienciar momentos únicos que eu não ia conseguir experienciar se eu continuasse na mesmice de sempre, que é jogar jogos rápidos e competitivos que tipo arruinam, não, que destroem minha dopamina, melhor dizer assim, né? E sei lá, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, guys. Espero que isso ajude alguém a encontrar paz de novo em jogar videogames, né? Que é o que eu tô buscando no momento. E é isso aí. Valeu. Obrigado por ter assistido até agora. Tamo junto.